grafite é uma ferramenta gigantesca de comunicação, de criatividade, de possibilidades que as pessoas ainda não descobriram. Foi através da rua que as pessoas começaram a perceber, né, que ele tinha uma linguagem própria. Eu acho que o grafite serve tipo como um alívio urbano. É muito bom pintar na rua. O grafite não veio só pelo grafite, veio pela uma gama de informação que veio junto com o grafite. Veio a cultura hip hop e através da cultura hip hop veio conhecer a minha própria história, conhecer a história do meu país, ter interesse para estudar a história dos povos, para entender sobre classe, entender sobre mercado, entender sobre um monte de coisa que eu não fazia nem ideia, sabe? Que eu via tudo como embananhado de informações. É uma arte pública, né? Então, a intenção mais do grafite, para mim, seria essa, de deixar que as pessoas fiquem mais enturmadas com a própria cultura. O grafite é a maneira que eu encontrei para me expressar, para mostrar o que eu sei fazer para as pessoas. E isso é muito legal, pintar na rua é maravilhoso. A gente vê as reações, tem gente que para e tira foto, tem gente que passa, nem olha, só percebe, tem gente que passa pintando. Tem gente que passa e não deixa de olhar. Uma pintura colorida e tal, a pessoa tá ali no ônibus, no calor, passa, dá uma olhada, já dá aquela, fica intertido ali com a pintura, já tem um diálogo com a arte. Você vai moldando o seu trabalho de acordo com a parede, não é a parede que se molda de acordo com o seu trabalho, é o contrário, você vai encaixando o seu trabalho na parede. Então, quanto mais você criar na hora, ter essa liberdade, você vai intervir de uma forma melhor com a arquitetura do ambiente, do lugar, com as cores do lugar. Eu vou fazendo uma pintura como se eu estivesse fazendo um prato, sabe? Com cores, sabores. Assim, antes era uma coisa mais um bolão, assim, que eu jogava tudo ali, fazia uma sopa. Agora eu vou fazendo uma ensaladinha, agora eu vou fazendo as coisas mais um pouco equilibrado, assim, dentro do meu desequilíbrio. Esse poder de comunicação que foi criado a partir disso, sabe? É uma obra simples, porém muito fácil de se comunicar. E foi sempre isso que eu quis para a minha obra, a simplicidade na comunicação. E é sempre isso que ela vai andar. Mais do que a xilogravura, a estética da xilogravura, a minha obra, mais do que isso, o mais importante dela é a simplicidade. O meu traço, ele é bem... Eu tento colocar um pouco do white style, que é o estilo selvagem de letras, que é predominante dentro da cultura do grafite, né? São letras coloridas, entrelaçadas, que formam o nome, né? E o meu estilo é esse. Uma das coisas mais assim, lindas, interessantes, emocionantes do grafite é poder viajar para outra cidade, conhecer uma galera de lá que, a maioria das vezes, te leva para a área deles, mostra o espaço, mostra o trabalho, compartilha realmente, faz um intercâmbio de cultura, de informação. O grafite, ele dá uma leveza maior ao lugar. As pessoas percebem que pode contratar um cara que está na rua e levar para o seu ambiente e fazer uma coisa pensada, né? Conheci o trabalho da Erlon numa exposição que teve no Museu do Estado, que era ele uma releitura de Samir, eu acho, há alguns anos atrás. E aí comecei a me interessar pelo trabalho do Erlon e depois conheci Darlon num bar e a gente começou a trocar uma ideia e aí ele me deu a indicação do site dele, onde tinham as obras dele aqui em Recife. Eu comecei a ver umas paredes pintadas, uma casa pintada aqui em Boa Viagem que tem um muro com umas obras dele, vi o site dele e a gente começou a trocar uma ideia. E quando eu vim para esse apartamento, que é um apartamento definitivo meu, eu resolvi chamar ele para fazer essa parede. E ele veio para cá e a gente pintou aqui a parede e ficou uma obra definitiva aqui dele para sempre aqui no meu apartamento. O artista começa a ter que pensar, ele naturalmente ele começa a pensar de como tornar isso uma coisa mais simples, no sentido mais simples assim, mais, né, fácil de ser adquirido, né, para um lugar privado como uma residência
o escritório, enfim. Porque depois que eu comecei a conhecer, depois que eu conheci a obra de Erlon, e aí já tinha essa história do movimento dos gêmeos, eu comecei a olhar várias coisas de grafite, esse movimento de grafite e tal, e aí o Galo, ele tinha um muro que sempre me encantava ali no Parque Dona Lindu, que eu passava, era um desenho gigante dele, eu não sabia quem era, e uma vez eu também pelo Centro de Artesanato, ele começou a pintar as paredes do Centro de Artesanato, e eu descobri quem era que fazia aquele trabalho. E aí, num site de uma amiga que vende obras assim de novos artistas e tal, a Nuvem, eu vi um quadro dele para vender e aí me interessei e comprei esse quadro de Galo. Sem a história, não existe a pessoa. Não existe. O artista ele é feito pela história. A história faz ele faz a história dele. E quando ele chegar na galeria, chegou a arte dele. O bom da arte é isso, sabe? Esse poder de fazer o trabalho andar. Ir aonde puder. Não é regional, não é local, não é fechado, não é preso, sabe? A arte é livre. Se você vê na rua é bonito, poxa, por que não estar num espaço como esse, bem decorado, bem ambientado, feito para isso, com uma iluminação bacana, e ter uma arte que teoricamente é marginalizada, mas que está aqui num ambiente, não digo elitista, mas um ambiente mais requintado, e acessível para um pessoal que podia olhar diferente, né? Outro dia eu fui na escolinha de arte, tinha tido um curso de grafite lá e tal, e estava com as paredes pintadas, tinha coisa muito legal. Também exige de você uma postura diferente quando você está trabalhando, lhe oferece uma coisa também que é importante, o muro oferece a você a dessacralização do suporte. O artista já perde o medo de estragar a tela. Eles têm essa preocupação de como ele está na galeria, né, de ter essa questão da relação com as pessoas que querem, simplesmente, alguma coisa que elas tenham a ver com elas para a casa delas. Porque uma casa, ela... Como uma cidade tem alma, como uma casa tem alma, como a gente, todo mundo... Interessante é isso, né? É você adquirir coisas que tenham a ver com o seu universo. É o seu desenho, você está deixando a sua marca em outro lugar, sabe? Grafite, ele ajuda com que as pessoas tenham uma percepção melhor da cultura. Uma galeria, né, tem a questão comercial, né? Então ele sempre fica, como o artista disse, assim, a gente sempre quer vender a obra, né? Porque assim, é interessante que as coisas fiquem, as pessoas vejam, tenham visibilidade. E o que é que torna as pessoas quererem? É um acesso também, existe um padrão, né? Mais fácil de coisas, mais acessível para entrar numa casa, por exemplo, né? Porque as coisas institucionais, ele pode fazer uma pintura mural, ele pode fazer uma grande instalação, como o Gêmeos fez na Vale do Rio Doce, aquela grande instalação, com pintura, enfim. Né? Então, ele fica preocupado também nessa coisa do novo suporte. Acho que já aconteceu o que todo mundo queria, que é justamente o grafite virar uma coisa desmarginalizada e virou um trabalho artístico e valorizado. Eu só faço expressar. O que eu vou pintar, o que eu vou colocando, ele vai nascendo de acordo com a minha realidade onde eu estou. Uma questão de você fazer arte na rua, nos lugares que você vê que está disponíveis. Às vezes nem tão tanto, às vezes ele aí tem um embate, tem uma relação que cria, a relação que cria com a cidade, a relação que cria com as pessoas. Isso reverbera, não tem como não, né? E aí aquela coisa fica muito marcante, as pessoas ficam... E aí pronto, vai indo os colecionadores, né? Eu acho, tem uma coisa que me chama a atenção no que está grafitado na rua, que é o ruído que o desenho tem. O ruído do muro, da pintura do muro, da textura do muro, das pessoas passando, que isso termina levando para o trabalho essas interferências na leitura
terminam possibilitando que você veja o trabalho de outra forma, porque todo esse contexto é diferente de você ver numa galeria. Na galeria não tem a mesma força que tem na rua. O suporte do grafite é a rua. E para você fazer um trabalho que resista dentro de uma galeria, dentro de um museu, é preciso algumas alterações, é preciso um outro tipo de interferência para esse trabalho sobreviver. Sabe? Eu acho que o grafite não vai para a galeria, quem vai para a galeria acho que é o artista mesmo. O grafiteiro vai para a galeria, o grafite fica na rua. Agora o grafiteiro ele pode ir para qualquer lugar. Começa um processo natural de uma interação da cidade, e como é muito forte a questão da cidade, porque cada cidade é uma cidade, é uma coisa própria. Eu adoro essa coisa de dizer, a cidade tem alma, né? Porque tem uma coisa própria. Eu acho que a grande importância do grafite na cidade é isso, é de transformar os lugares, torná-los mais agradáveis. Quando você faz na rua não é mais seu, né? Tá lá. Agora só que é do mundo quando tá na rua. Só que a gente preza por um respeito entre os grafiteiros, entre os pichadores. Tem uma pichação, a gente não vai chegar e botar em cima de uma pichação para não desrespeitar o pichador. Assim também a gente não quer que ele vá chegar em cima do grafite e pichar em cima do grafite. Assim também a gente não vai chegar em cima de um grafite de outro grafiteiro e apagar e fazer o nosso. Na Europa isso é comum, mas lá não tem muro, não tem autorização, é muito cerrado. Aqui a gente tem muita parede, então a gente prima para fazer um trabalho onde não tem um trabalho de outro por baixo, para a gente preservar ali um pouco a história e o respeito ao outro artista. Algumas pessoas não se preocupam com isso, atropelam, não sabem o que estão fazendo. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser pensado entre os grafiteiros. Não pode apagar simplesmente um trabalho de outro cara, tem que respeitar o trabalho do outro. Tem que respeitar a história, tem que saber o que está construindo. Porque isso está sendo passado para a molecada, isso está sendo passado para quem começa a pintar. O cara começa a pintar e pinta, acha que é só chegar e jogar pinto em cima do outro, ou então não respeitar. Desse jeito o grafite não vai evoluir tanto, eu acho. Acho que vai evoluir quando os caras se respeitar, saber o que está fazendo, valorizar o que está fazendo, fazer o trabalho bem feito. Não importa se é na favela, se é na galeria, se é na rua, tudo é a mesma parede, tudo é suporte. Tem que ser a mesma coisa, o mesmo acabamento em qualquer lugar.